Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre a agricultura, o panorama do estado do Espírito Santo nesse período de pandemia. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui conversar com o Superintendente Federal de Agricultura, Aureliano Nogueira da Costa, que além de agrônomo é doutor em nutrição de solo pela Universidade de Viçosa. Doutor Aureliano, obrigado por nos receber. É muito importante a gente estar reportando as pessoas, fica todo mundo tenso com relação à economia, ao nosso futuro, às perspectivas que temos. E aí nós viemos aqui te ouvir com relação aos números da produção agrícola, principalmente do nosso principal produto, que é o café, né? Neste período de pandemia. É uma grande satisfação sempre recebê-los, tendo em vista o importante papel que a TV Ambiental desenvolve no contexto do agronegócio. E falar do agronegócio no Espírito Santo é você entender o dinamismo e a sua importância, considerando que de todos os indicadores da economia nacional e capixaba, o agronegócio foi o único que apresentou e vem apresentando, mesmo nesse período de pandemia, uma reação positiva. Tivemos um crescimento de mais de 2,9%, o que é bastante expressivo num período em que todos os outros setores da economia tiveram baixa. Então é sempre bom estar mostrando o potencial que o Espírito Santo tem e como que isso alavanca o crescimento e o desenvolvimento do Espírito Santo. Certo. Quais os números que a gente poderia passar? O senhor tem alguns números dessa produção aqui? Nacionalmente é sempre bom comparar com a nossa situação nacional. Sim. Nacionalmente nós temos açúcar, que envolve também o setor do Espírito Santo como o primeiro maior produtor e o Brasil, primeiro maior exportador. Açúcar. E o açúcar tem aquele outro componente que você também pode ter os derivados dos produtos. Então nós temos outro na parte de grãos, que não é muito nosso forte, mas o Brasil é uma grande potência. Só que temos um produto importantíssimo que é o café. Sim. E o café nós somos o maior produtor nacional e o Espírito Santo é o maior produtor nacional de conilon e o maior exportador. Então isso faz uma grande diferença. Nessa mesma pauta de discussão de produtos importantes para exportação, estamos falando de mercado exterior, tendo em vista que ele agrega bastante valor ao produto. Nós temos a questão do mamão capixaba, que mesmo na pandemia tivemos dificuldade com relação à cadeia logística, mas é um produto considerado referência. O conhecido papaya, né? Aquele pequeno, né? Os dois. Hoje nós temos exportação também, tanto do papaya, do mamão, do Formosa, que é o mamão grande, quanto do carica papaya também, que é o que a gente fala que existem as variedades, que é o mamão menor. As duas variedades estão sendo exportadas igualmente. Sim. Então hoje o mercado tem crescido muito porque o Brasil é um grande celeiro de produção de produtos agropecuários e o Espírito Santo se destaca nesse contexto. Tem um produto que é muito importante que o Espírito Santo exporta diretamente, que é o gengibre. Então nós temos uma pauta importantíssima. Olha que interessante. São grandes oportunidades. E puxando a discussão para o estado do Espírito Santo, o que nós temos que reconhecer é a importância do agro para o estado do Espírito Santo, na geração de emprego, na geração de renda e na geração de divisas, porque ele já responde acima da média nacional com o produto interno bruto capixaba. Certo, eu acho que tem uma questão muito importante que as pessoas às vezes não levam em consideração, as pessoas principalmente que moram na cidade, né? Que o café, além desses pontos positivos que o senhor destaca, ele tem um papel muito importante na manutenção do equilíbrio cidade-campo. Principalmente nessa relação, se você não tem esse equilíbrio, não tem culturas que sustentam, e aí vale a pena a gente destacar a importância de você conhecer toda a cadeia produtiva de valores, que vem desde a tecnologia para a produção de muda, que o Ministério da Agricultura hoje, nós temos mais de 400 viveiros registrados para a produção de muda no estado do Espírito Santo. Sim. E esse registro é o registro que o Ministério da Agricultura faz, inclusive acompanhando o serviço no campo.
para garantir a qualidade e a sanidade das mudas, para que não tenha problema de doença, não tenha contaminação, coisas dessa natureza. Certo. Então, isso é importante destacar. Esse é um fator muito importante, né? Porque o agricultor, ele adquire uma muda, ele só vai saber a qualidade dela quando, daqui 2, 3 anos, quando começa a produzir, né? Às vezes ele se surpreende. Existe alguma forma de controle, de credenciamento da produção de mudas? Existe. Todo viveiro para produzir muda, ele tem que ter o seu registro no Ministério da Agricultura. E esse é o grande papel da nossa equipe que trabalha no serviço de inspeção da cadeia produtiva vegetal, que trabalha principalmente no caso dos registros do Senazem, que são os registros nacionais de sementes e muda, onde ele avalia todas as qualidades. Primeiro, do material genético. Para multiplicar, ele tem que ter o viveiro dele de plantas matrizes, para garantir a origem do material. A pesquisa evoluiu muito e o INCAPé evoluiu muito na questão de café. E esses materiais que o INCAPé disponibiliza para o agricultor, eles registram. Você acompanha a qualidade, se está usando substrato, se não está usando, qual é a água que utiliza, a qualidade da água. Tudo isso é analisado no contexto. Isso é muito importante. Porque se o agricultor fizer um investimento com uma muda de baixa qualidade, ele já comprometeu todo o processo dele. Então, um prejuízo enorme, né? Prejuízo Preparação enorme. de covas, fertilização, irrigação, ele todo perde o trato tudo cultural. isso. Ele perde tudo isso. E mais ainda, ele capta normalmente um recurso, embora hoje a gente tenha aí o plano safra, que para o agricultor familiar são as menores taxas de juros, mas chega uma hora que ele vai pagar e o investimento dele não vai ser rentável, porque ele errou na seleção do viveiro para adquirir a muda. Então, o serviço de inspeção do Ministério da Agricultura, ele vai lá e acompanha esses viveiros. Anualmente a gente faz essas visitas para garantir que o agricultor não caia nessa armadilha e tenha prejuízo no seu processo. Doutor Eliano, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco, voltamos à nossa entrevista sobre o desenvolvimento agrícola no Estado e um panorama do Brasil. Voltando ao segundo bloco da nossa entrevista, conversando com o Superintendente Federal de Agricultura, Dr. Aureliano Nogueira da Costa, que é agrônomo e doutor em fertilidade do solo. Dr. Aureliano, como que se desenvolveu a cultura do café aqui no Espírito Santo e atingiu esse padrão de excelência, né? Eu diria que nós desenvolvemos não só na produtividade, mas também estamos ganhando uma série de concursos de qualidade do café. O grande diferencial da cafeicultura no Espírito Santo é a tecnologia inserida na cultura. Por meio do exemplar trabalho de ciência e tecnologia desenvolvido pelo INCAPé, a assistência técnica e extensão rural. É muito importante que isso seja colocado como referência, porque todo projeto que hoje é contratado com recurso do PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, ele já insere o componente da assistência técnica e extensão rural. Porque por meio da assistência técnica e extensão rural, você insere a tecnologia desenvolvida pelos órgãos de pesquisa, como o INCAPé, os institutos federais de pesquisa, as universidades, a Embrapa. E isso é o que vem causando esse diferencial, principalmente na produtividade e qualidade do café, o que levou hoje o Estado do Espírito Santo a ganhar prêmios com qualidade nos concursos de café. Certo. Tanto na produção de Conilon, que é o nosso campeão, né, de produtividade aqui, como no Arábica, né? A nossa maior expressividade hoje é com relação ao café Conilon, porque nós somos o maior produtor e exportador de café Conilon, que inclusive enfrentamos agora, só no mês de junho, um recorde na exportação de sacas de café Conilon. Mais de 110 mil sacas de café foram exportadas nesse mês de junho, agora em 2020. Isso nunca aconteceu na história da cafeicultura. Como que o cafeicultor e a tecnologia agrícola se desenvolveu para se adequar a essa variação climática, principalmente com relação à água? A grande competitividade de qualquer cadeia produtiva, ela tem que estar embasada principalmente no setor sustentabilidade,
Então, sustentabilidade envolve uso eficiente dos recursos hídricos, avançamos muito no uso do sistema de irrigação, avançamos muito nos materiais genéticos desenvolvidos para sobreviver a esses ambientes, inclusive, né? Enfrentando essas estiagens, que a gente fala desses eventos extremos climáticos, e mais ainda, o conjunto de fatores onde você hoje estuda a cafeicultura, não só com relação à produtividade, mas principalmente visando qualidade. E os materiais genéticos hoje eles têm um potencial extremamente superior aos do passado. Nós temos variedades que hoje produzem até 180 sacas por hectare. A média nacional, a média do Espírito Santo chega a 30 sacas por hectare, entendeu? Então isso é um ganho muito grande sem precisar ampliar muito a área. Uma questão importante é como que é a divisão da terra aqui no Espírito Santo. É de uma forma, eu acho que natural. A maior parte das atividades aqui no Espírito Santo são de módulos rurais pequenos, né? Pequenas, poucos hectares, né? Principalmente movido pela agricultura familiar. Esse tem sido o grande desafio e a gente tem que reconhecer a importância do Plano Safra, que pela primeira vez na história ele junta pequenos, médios e grandes num só plano, para dar atenção à agricultura familiar, em especial no Espírito Santo, em que mais de 78% dos agricultores que produzem e levam o alimento na mesa dos capixabas são agricultores familiares. Então a tecnologia tem que ser de fácil acesso, de baixo custo e que seja eficiente. Então esse é o grande diferencial, estarmos desenvolvendo recomendações técnicas junto com o produtor e convidando novas instituições para se inserir nesse contexto, para cada dia mais diversificar a propriedade e considerando os fatores de sustentabilidade. Inclusive a preservação do solo, né? O solo é fundamental, porque é ele onde você faz a reciclagem da matéria orgânica, é ele que retém a umidade e é ele que garante a sustentabilidade das culturas. Tem que evitar essa questão da erosão, porque isso causa assoreamento nos rios, diminui a perenidade de rios, então nós temos que trabalhar esse conceito de sustentabilidade. E o solo é fundamental para garantir a longevidade e a produtividade das culturas. Doutor Eliano, muito obrigado pelas suas informações e por nos receber aqui. Nós que agradecemos a oportunidade e, mais uma vez, destacar a importância do agro para o Brasil e, particularmente, para o Estado do Espírito Santo.